E galera, segundo o Fábio Azevedo, fanático vascaíno, a 777 aceitou a contratação do Cuejá, galera. Isso mesmo, o Cuejá foi aceito pela 777, né? Já deu o aval para poder o Alexandre Matos contratar o jogador. Isso daí é a palavra do próprio Fábio Azevedo, o cara que cobre todas as notícias do Vasco, né? Provavelmente, eu acredito que até amanhã, nas próximas horas, saberemos aí essa situação do Cuejá no Vasco. Só falta a 777 mesmo aceitar pro Cuejá vir para o time do Vasco. Lembrando, galera, o Vasco estreia na quinta-feira pelo Campeonato Carioca contra a equipe do Boa Vista, partida marcada para 7h30 da noite. Vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre Vasco e sobre as contratações do Vasco. Apresentou hoje a segunda contratação mais cara da sua história. Zagueiro João Vitor, de 25 anos, que estava no Benfica, agora está em São Januário. É um prazer vestir essa camisa tão grande no cenário nacional e mundial. A primeira impressão é muito boa. Volto para o Brasil. O Brasil é um lugar muito bem receptivo, então os jogadores me receberam muito bem. Tenho um grande amigo meu, se não um dos maiores amigos meus no futebol, que é o Lucas Piton. E em relação à comissão, uma comissão também que dá total liberdade para conversar. Se eu tenho uma dúvida, eu falo com eles e também posso falar algo que eu pode aconselhar eles também. Então, estou me sentindo muito bem, acho que vai ser um ano maravilhoso para a gente. Tenho certeza que o grupo é um grupo muito unido, que é difícil de ter no futebol. Então, você ter um grupo unido, um grupo que não é rachado, isso já conta muito. Nosso grupo é muito bom e eu tenho certeza que vai ser um ano maravilhoso. Tá aí, o João, que jogou no Corinthians, né, conversou com o Piton antes de chegar, Zinho. É aquela palavrinha, né, do jogador que já tá lá para falar, ó, pode vir tranquilo, tá, as coisas aqui agora estão ajustadas, estão acertadas. Me chama a atenção essa coisa de ser a segunda contratação mais cara atrás do Edmundo, né, são outros tempos, obviamente, mas assim, a escolha dele eu acho que foi acertada. A do Vasco também, em trazer esse reforço? O tempo vai dizer, né? A gente estava falando aqui do Pedro Raul, quando no ano passado a gente falou sobre contratação, eu elogiei a contratação, achei excelente. A revelação no Goiás, o campeonato que fez, mesmo o Goiás não indo tão bem, mas ele destaque, artilheiro, fazendo gols. Então a expectativa era altíssima e não rendeu. O Orediano, que está lá no Vasco, né? Que foi contratado. Eu via ele na Argentina. Cara, que contratação, ponta pelo lado, rápido, habilidoso, vai para cima, não rendeu. Então é bom jogador, jovem. As contratações dessas SAFs, né, têm sido muito assim, buscando jogadores jovens com poder de revenda. É claro que os caras não vão investir e não vão ter um retorno. Então vai buscar, vai investir, a contratação é alta, porque vê possibilidade num futuro, né, esse jogador ter um mercado para girar, né? A parte financeira, é o negócio do futebol. Mas é um jogador que a gente vai ter que é Vasco, é pressão, tem concorrência ali, vai ter concorrência, então é bom esperar. Eu não digo assim, chegou e vai jogar, vai ser titular, não sei. Né? Vamos ver como é que ele chega, como é que ele vai se adaptar, né? Nesse clube que a gente sabe que é maravilhoso, mas a pressão no Vasco ela é enorme também. Agora é só o tempo que vai dizer isso, Dani. Com o Rojas, e o Rojas que foi contratado, o zagueiro que era do River Plate e é paraguaio, ele do Corinthians, eu ia falar o ele é um zagueiro que tem 1,76 m, 1,77 m. O João não, o João já é grandão, um central grande, um zagueiro central grande. Porque do lado joga o Gary Medel. Dá até para jogar com os três. O Medel sendo o terceiro, saindo para ser o primeiro aqui ou entrando no meio da zaga, dá até para jogar os três. O Vasco precisava de um jogador mais. Tem o Maicon, que continua lá. Ficou lá, né? Que é um jogador alto também, pode ajudar muito. E o Léo não ficou lá também? Comozinho, não escutei. O Léo ficou. O Léo ficou. O Léo lá, o São Paulo estava esperando o Vasco completar o pagamento, né, dos 8 milhões. Mas o Léo tá lá.
Então, acho que a zaga do Vasco tá bem servida. Muito embora o Rojas tenha sido utilizado nessa pré-temporada do Vasco no Uruguai como lateral direito. Que é uma posição que o Vasco tá carente, né? Então, o Rojas atuou como lateral direito, fazendo ali uma composição na zaga e tal, dando aquela rodagem. Eu acho muito boa a contratação do Vasco. Eu achava que o Bambu também ia se dar bem, é o que o Zinho está dizendo, tem que esperar. Robson Bambu vai chegar, vai jogar, o quê? Não foi o que se esperava, está indo embora. Gostei de terem trazido o Adson, mas não gostei do Vasco perder o Peck. Você fica pensando assim, pô, mas trouxe esse para fazer essa função, mas pô, o Peck ia crescer, Figueiredo foi embora, Alex Teixeira. Começou o ano bem, eu acho assim. Começou, a gente falou muito do Abel ficar, mas acho que também ter ficado o Ramon Dias, ter trazido o Alexandre Matos, etc e tal. Tô vendo o Matos que tá ali atrás disso aí. O Ramon aí, o pessoal já sabia tudo que você lá, os dois. Eu acho que foram 2 contratações do Vasco inicialmente, que é para fazer esse trabalho de renovação. Mas eles devem ter motivos, ou financeiros, ou enfim, por que o Peck não ficou? Vou buscar o Adson, vou fazer isso. Agora, vou apostar no João Vitor. Agora, acho que veio mais gente, né? Saíram vários também. Só citei alguns. Juan Esforça. O Pascoal falou ali do Medel voltando a ser volante, né? E, assim, tá sendo olhado. Aí, sabe o que eu lembrei? Então, sabe o que eu lembrei? A gente tem aí quem é, né? Porque não é muito conhecido aqui no Brasil. News Old Boys, a gente tá vendo ali, alvo do Vasco, volante, cria da base do News. Fez 43 jogos na última temporada, 40 como titular, 3 gols, 1 assistência, 40,1 passes certos por jogo, é o segundo no time. 7,2 de posse de bola recuperada, também é o segundo do time. A gente está falando de um outro nível de enfrentamento, né? A gente sempre ressalta aqui o quanto o futebol brasileiro é cada vez mais competitivo, assim. E aí o Zinho falou, todos vocês, né, falaram de gente que vem e não encaixa, que tem que esperar para olhar. Eu lembrei logo do Orelhano no passado também. A expectativa era muito grande e acabou não servindo ao Vasco da maneira que se esperava. Talvez por isso agora o Vasco esteja pensando no Esforça e dando uma sondada no Cuejar também, Tetra. Te agrada um nome ou outro? Assim, o Vasco, né, a movimentação no mercado, ela é razoável para mim. Ainda não é uma movimentação que a gente falou, pô, estou entregando pro Ramon Dias um elenco com nível para brigar por título. Não vejo dessa forma. Ainda é tímido. Né? Assim, o Esforça, 21 anos, volante. Não sei nem se é a posição que o Vasco mais precisou. Não vi dessa forma. A gente elogiou muito ali o trio de volantes do Vasco. O Praxedes permaneceu, né? Então, assim... O Zé Gabriel jogou assim, demais. A parte ofensiva... Zé Gabriel, Paulinho, né? A gente pode enumerar. Assim, acho que assim, rejuvenescer... Tá trazendo aí o João Vitor, porque o Medel já tem uma certa idade, é um cara, né, um guerreiro, um líder, mas vamos falar a verdade, eu acho que assim, já está mais para final de carreira do que para ser a peça fundamental para o ano do Vasco da Gama. Então a gente, quando pensa assim, em conquistar título, reforçar ali com meias, com atacantes, né? O Vasco propor jogo, o Vasco gigantesco com a sua torcida, né? Não ir só naquela coisa do São Januário, a torcida leva, a torcida impõe. Não, é montar um elenco com qualidade técnica para brigar por coisas grandes. É o que eu esperava de movimentação, já que permaneceu o Ramon, que fez um ótimo trabalho, mas na conta, né? Para salvar o Vasco, na conta. Então, assim, acho que ainda é tímido. Não aponta o Vasco como um elenco já se formando para brigar por título. Não, está bem atrás dos rivais. Mas vocês tinham essa expectativa? Porque, assim, eu confesso que, diante da cautela dessa SAF, né, a 777 tem um modelo muito diferente do que a gente vê no City, com Bahia, do que a gente vê no Fortaleza, que respeitou muito ali o que já existia dentro do clube. Talvez seja mais fácil você implementar uma SAF no Fortaleza do que no Vasco, por tudo, história, grandeza, torcida, enfim. Eu não tinha expectativa de um time montado para disputar, sei lá, o título do Campeonato Brasileiro. Eu tinha a expectativa de um time montado talvez para brigar por uma vaga na Libertadores. Do ano passado? Não, agora, eu digo agora.
Eu não sei o tamanho do dinheiro que a SAF disponibilizou agora está esperando na mão. a SAF disponibilizar o dinheiro para contratar o Esforça. Então. Porque já está fora do orçamento. Quando você contrata o Alexandre Matos, quando você contrata o Matos, você sabe que ele conhece muito o mercado. Não quer dizer que ele quer gastar, não é isso. Mas ele vai buscar opções, etc. Mas tem que, eu não sei quanto serve para ele, ó. Vai até isso aqui você X, pode gastar. 100 milhões, 200, não vão passar disso. Porque aí eu concordo com o Zinho, assim. Você fica naquela expectativa não de time campeão também, não. Eu acho que a história de SAF é passo a passo. Sim. Né? Passo a passo. Também não é... que eu penso, neste ano, manteve o Ramon, contratou o Matos, para fazer um time para não ter sofrimento. No final, a gente não sabe quem vai sofrer, né? Porque a gente está falando que todo mundo monta o time para não sofrer, né? Alguém vai disputar lá embaixo, sabe-se lá quem. Mas que não fosse o Vasco. Quem passou pelo que passou o ano passado, né? O Santos não conseguiu salvar, senão também teria que montar um time para não escapar, mas ficou ali Cruzeiro, Bahia, Vasco. Eles não podem imaginar que o torcedor vai aguentar de novo esse tipo de sofrimento. Mas aí é de meio de tabela um pouco ali em cima e tal, quem sabe, beliscar até uma Libertadores, etc. Mas por enquanto, porque saiu muita gente também lá, né? Sim. Renovou muito. Mas não faço ideia o tamanho da grana que deram para o Matos para buscar. Porque conhecimento ele tem. Deve estar conversando com o Matos. Hoje em dia você vê, né? Ainda mais técnico estrangeiro, é isso aí. O cara vai buscar na Argentina, o Esforço e tal. É onde eles estão indo buscar. Quem tem jogador bom aqui... Pois já está na Arábia, né? Aí não é barato, né, cara? E ninguém é barato. Hoje a Leila falou que qualquer jogador médio só se fala em 5 milhões de euros ou 5 milhões de dólar. Não dá para ter... É o caso do Esforço. 5 milhões de dólares. Não tem muita conversinha mais, sabe? O mercado é caro, sim. É caro. Então tem que ter muito... Agora, vai acertar a mosca? Pá, mas ele tem que ter... Olha, não podemos arriscar. A gente ouve muito isso de dirigente. Galera, e aí, o que vocês estão achando do mercado da bola do Vasco? Assim, eu pensava que o Vasco seria um pouco mais agressivo no mercado. Na minha opinião, pensei que o Alexandre Matos, né, chegou, né, para competir com as outras equipes e contratar jogadores. Eu pensava que o Vasco contrataria jogadores, assim, um pouco mais de bagagem, mais peso. Na minha opinião, a contratação desse Esforça, desse Cuejá, que todo mundo sabe que é um bom volante, acho que é boa contratação, sim. O Vasco se torna uma equipe competitiva, mas eu esperava que o Vasco pudesse chegar um pouco mais longe, né? E eu acredito que o Ramon vai conseguir fazer essa equipe do Vasco ser competitiva no Campeonato Carioca também nas próximas competições. Obviamente que ele vai bater lá na mesa lá e vai pedir contratações. Ó, eu quero isso, isso e isso. Isso daí já deve ter sido alinhado, porque ele falou: vou ficar no Vasco, mas quero um time competitivo. Não quero ficar brigando na parte de baixo da tabela, né? Quer disputar bem uma Copa do Brasil, disputar um Campeonato Carioca decentemente, um Campeonato Brasileiro, quando começar também, conseguir começar bem. O Vasco vai ter essa obrigação, vai estar disputando só o Campeonato Brasileiro, então vai ter aquela obrigação de no início já tentar dar aquele gás, né? Porque no final não pode acontecer o que aconteceu na última temporada. Eu acredito sim que o Vasco iniciar bem, o Vasco pode conseguir a vaga na Libertadores, né? E o Vasco está no caminho certo, está buscando contratações, está tentando se reforçar, né? E na minha opinião, o meio-campo do Vasco acertando, o ataque já tem um ataque bom, né? O Verratti, pô, tá metendo muitos gols. Se ele iniciar esse ano também na mesma pegada, eu acredito que o Vasco vai se tornar uma equipe forte, sim. Pode surpreender muitas pessoas. Eu acredito que esse time do Vasco vai surpreender muito ainda nessa temporada de 2024. E se você confia no Vasco, deixa nos comentários a opinião de vocês, deixa seu like e ativa o sininho das notificações também para você não ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal.